Eu estive no Canadá alguns anos atrás e eu estava falando com o ministro e ele me contou, ele disse assim, veja, muitas pessoas creem que este anjo que vinha para o profeta, ou que Gabriel e Miguel é o próprio Jesus. E ele me disse, sabe de onde veio essa doutrina? E ele citou o nome do irmão, não quero citar o nome dele para denegri-lo, até porque considera um grande homem de Deus. Mas não era para o seu dia. Isso foi revelação de 40 anos atrás, ou mais. Veio de um irmão chamado Joseph Coleman. É ele que cria dessa maneira. Mas quando nós olhamos a mensagem, segundo o que o profeta disse para nós, a respeito de Gabriel, a respeito de Miguel, nós vamos ver que eles são servos de Deus. Eles são servos enviados da presença de Deus. E nós vamos ver que o profeta, quando teve a sua experiência na cabana, aquele anjo de Deus deu testemunho a ele que ele não era o próprio Deus. E nós vemos que isso persiste entre as pessoas crerem que aquele ali era o próprio Jesus, não é? Em uma forma diferente. Não. Não é isso que o profeta diz para nós. Dê uma olhada no que ele diz aqui, lá na década de 50, a respeito daquele anjo agora. Estou falando um pouquinho aqui para te ajudar a entender. Veja, dá uma olhada aqui que o profeta diz daquele anjo que aparecia para ele, que apareceu para ele desde o seu nascimento, ouviu a voz dele, etc. Depois apareceu em 1946. Veja o que ele vai dizer. Agora, eu estou apenas tentando falar deste anjo do Senhor. Eu não adoro este anjo. E Deus, o qual está me escutando agora, você crê que ele nos ouve agora? Ele é meu juiz solene que eu nunca. Para começar, eu digo isto. Eu creio que se eu até mesmo fizesse uma tentativa, que o próprio anjo me corrigiria, pois eu verdadeiramente creio que ele foi enviado de Deus. E depois o profeta diz que todo anjo enviado de Deus, se ele é um verdadeiro anjo, ele não aceita adoração. Os falsos aceitam, mas o verdadeiro não. E ele disse, olha, não, eu não adoro este anjo. Ora, se ele fosse o próprio Deus, o profeta adoraria ele. E outra, ele está dizendo aqui, se eu tentasse fazer isso, ele ia me corrigir. Agora, pode ser que você não seja tão firme para crer nisso quanto eu, porque eu já falei com ele, eu o conheço. E se tivesse 50 anjos que se encontrassem aqui, eu o reconheceria dentre eles. Para começo, eu reconheço sua voz, eu reconheceria sua aparência, comparado aos outros. Ele é um homem assim como eu, e de aparência tão humana quanto eu ou você. Ele aparenta ser um homem por volta dos 30 anos de idade. Diria que ele é um homem forte, de braços cruzados. Sei que há falsos anjos, mas todo espírito que não é de Deus e não confessar que Jesus veio em carne é do espírito errado. É verdade, e eu sei que há falsos anjos. Mas quando eles testificam de Deus e provam ser de Deus, então nós cremos nestes anjos. Agora, anjos sempre têm sido espíritos ministradores que são enviados à igreja. Por toda a era apostólica, ou a era apostólica, eles tinham anjos ministradores que acompanhavam os apóstolos, os discípulos. Não é verdade isso? E quase sempre eles lhe apareciam na forma de uma luz. Está certo isso? Uma luz brilhou sobre Paulo e o cegou. Pedro estava na prisão, uma luz brilhou lá dentro, o anjo do Senhor, e lhe falou. Muitos lugares diferentes. Nas Escrituras se refere a eles como uma luz através da coluna de fogo que seguia os filhos de Israel. Uma coluna de fogo, qualquer mestre da Bíblia sabe que o anjo que guiava Israel era o anjo da aliança, o qual era Cristo. Olha que interessante, não é? Então, veja, este anjo do céu, ele carrega Cristo. A palavra está nele, ele manifesta Deus, mas ele não é o próprio Deus. Assim como o anjo terreno também pode manifestar o próprio Deus, mas ele não quer dizer que ele é Deus. Vocês entenderam a diferença? Então, o mesmo que se aplica ao sétimo anjo, ele não é Deus, também se aplica a este anjo que aparecia para o profeta de Deus. Olha essa aqui, ó. Dá uma olhada nessa aqui. Essa aqui é o próprio testemunho do anjo de Deus, e ele não mente. Ele está falando da experiência, a primeira vez que ele viu ele em forma humana. Ele disse, se isso fosse de Deus, por que eles não têm isto? Ele questionando o anjo, né? Ele disse, porque este é o dia, agora, para isto, esta é a hora. Eu disse, era por isso que os poderes demoníacos do espiritualismo sabiam disto. Então, ele disse, nos dias de nosso Senhor, aí o profeta deu uma paradinha, esta é a razão pela qual eu soube que aquele não era o Senhor. Porque ele disse, nosso Senhor. Ele considerou nosso Senhor como seu Senhor. Ele era um anjo, um homem, um mensageiro. E ele disse, quando nos dias de nosso Senhor, quando os ministros, sacerdotes, etc, etc. Viram aí? Veja, amados, o próprio anjo que aparecia para o profeta de Deus
falou para ele, segundo essas palavras que ele disse para o profeta, de que ele não era o próprio Deus, mas é que ele era um mensageiro enviado da presença de Deus. Não é bonito nós enxergarmos essas grandes coisas? Não é? Não é maravilhoso? Então nós estamos vendo aqui, este sim era um anjo celeste, mas veja, não foi incumbido a este aqui revelar o segredo. Não, o profeta disse, não foi confiado a ele. O segredo foi confiado a um profeta. É um profeta que revelaria, não um anjo celeste. A um profeta. Este anjo apenas acompanhava o profeta de Deus, não é? E etc., como vocês conhecem toda a história. Muito bem.